Você sabia que o Natal e a festa de aniversário são as mesmas festas e com os mesmos significados? Nesta série, Palavra da Justiça, iremos mostrar com documentos históricos e comprovações que essa comemoração aparentemente inofensiva tem o mesmo peso da idolatria natalina. E o que veremos nesse vídeo irá mudar a forma de como enxergamos essa tradição. A festa do aniversário. Vamos voltar ao tempo em busca dos fatos históricos, começando pelo Egito, para compreender o primeiro relato sobre essa festa. Esse acontecimento está descrito nas Escrituras Sagradas e está registrado no período dos faraós. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro, no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. Gênesis 40, 20 ao 22. O termo aniversário não existia no idioma hebraico antigo. A expressão usada na época era dia do nascimento. Nesse relato de Gênesis, o faraó estava festejando e comemorando o dia do seu nascimento, costume e prática comum de pessoas que não faziam parte do povo do Criador, mostrando no decorrer das Escrituras que essa comemoração do dia do nascimento não foi realizada por nenhum servo do Altíssimo e não sendo nos dado como exemplo a ser seguido. Outra desaprovação mencionada nas Escrituras em relação a esse tipo de festa está ligada aos filhos de Jó. O relato descreve em Jó 1:4 que eles festejavam cada um no seu dia, expressão também traduzida em algumas versões, como por exemplo, NVI em inglês e espanhol como aniversário. Diversos intérpretes antigos compreenderam esse seu dia como referência ao dia do nascimento. O texto relata ainda que após esses banquetes, Jó oferecia sacrifícios a Iau, temendo sobre essa celebração, mostrando que Jó não participava dessas comemorações, mas intercedia depois delas, o que muitos estudiosos veem como uma reprovação espiritual a tais práticas. Alguns versículos nos mostram que o dia do nascimento não é tão importante quanto parece a ponto de festejarmos. Pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, um menino foi concebido. Jó 3:3. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eclesiastes 7:1. Com o passar dos anos, essa prática de comemoração se espalhou, passando a ser realizada também na Grécia Antiga. Alguns registros e achados arqueológicos comprovam que os povos gregos herdaram essa prática pagã dos egípcios. Como, por exemplo, o relato descrito na estela Pedra de Roseta, que se encontra atualmente no Museu Britânico. Nela, há textos egípcios e gregos com um decreto aprovado por um conselho de sacerdotes, afirmando o culto do aniversário de Ptolomeu V Epifânio, de 13 anos, que foi divinizado em seu primeiro aniversário de coroação. Um evento que o tornou um deus vivente para o povo egípcio. Uma festa de autoadoração e festejada por todos naquela ocasião. Outro paganismo, usado em festas de aniversário, é o bolo com velas. Na Grécia, oferendas de adoração à deusa Ártemis eram feitas com bolos em formato redondo que representavam a lua cheia. As velas acesas simbolizavam a luz e os pedidos feitos aos deuses em celebração do seu nascimento. Essa era a antiga tradição grega do bolo de aniversário. Após a Grécia, essa tradição egípcia de comemorar o aniversário se estendeu ao Império Romano. Segundo o dicionário Merriam-Webster, da Enciclopédia Britânica, a etimologia da palavra aniversário deriva do latim clássico anniversarius, onde annus significa ano e versus significa virar, retornar, literalmente o que retorna anualmente.
Se traduzirmos a palavra aniversário para o idioma latim, teremos dies natalis. A palavra Natal tem o mesmo significado que a palavra natalis. O termo natalis está relacionado ao dia do nascimento, já o adjetivo Natal sendo sinônimo de aniversário. No livro Religio Romana Handbook, um compilado de escritos sobre a religião romana, é afirmado claramente que a religião pagã romana incorpora as crenças espirituais, práticas, virtudes e filosofias da antiga Roma pagã. Um outro trecho do livro diz: um dies natalis era um aniversário, ou mais geralmente, o aniversário de um evento fundador. Os romanos celebravam o aniversário de um indivíduo anualmente. O dies natalis romano estava conectado ao culto devido ao gênio. No site europeu Imperium Romanum, vemos a história sobre esse termo. O trecho traduzido diz: dies natalis, dia do nascimento, era no mundo romano o dia do nascimento ou o aniversário de uma construção ou evento. Os antigos romanos celebravam seu aniversário todos os anos. O aniversário dos imperadores, naturalmente, tinha uma cerimônia pública. Muitas vezes, o dia do nascimento do imperador era associado ao dies natalis do templo de alguma divindade. Essa prática dies natalis, adotada pelos romanos, foi usada a partir do imperador Júlio César, no primeiro século antes do Machia. Nesse livro sobre os calendários romanos, Imperial Birthdays, Victories and Triumphs, aniversários, vitórias e triunfos imperiais, também é possível ver essa prática do dies natalis entre os imperadores. O trecho do livro diz: entre os novos festivais adicionados ao calendário, a celebração do dies natalis tornou-se uma constante a partir de Júlio César. Essa prática foi adotada apenas timidamente por Augusto devido à sua origem helenística, mas cresceu progressivamente em popularidade até sua institucionalização definitiva. Um dos primeiros cidadãos comuns a usar o termo natalis para se referir ao seu próprio aniversário foi o escritor romano Públio Ovídio Naso, um dos maiores poetas da Roma antiga. Em seu livro Ovidi Tristia III, Ovídio escreve um lamento sobre o seu aniversário. Um trecho do livro diz: eis-me aqui inútil, pois que proveito houve em eu ter nascido? Chega meu natalis, o dia em que nasci retorna. Outro relato nas escrituras sagradas sobre essa comemoração é o do rei Herodes, um líder pagão romano, que fez uma festa de aniversário em comemoração ao seu dies natalis e que culminou com a morte de um homem justo. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Marcos 6, 21 e 25. Roma também usava o termo dies natalis para marcar o nascimento de deuses, como por exemplo o Sol Invictus. O festival era marcado em 25 de dezembro, como mostra o cronógrafo de 354, o calendário romano. Com o surgimento de Jesus Christus, líderes religiosos pagãos escolheram o mesmo dia 25 de dezembro como o aniversário do atual Jesus Cristo, o Dies Natalis Christi, apropriando-se do festival do aniversário do Sol Invictus, o Dies Natalis Solis Invicti, realizado na mesma data. Era costume dos pagãos celebrar nesse mesmo dia 25 de dezembro, o aniversário do Sol, revelando que o Natal é na realidade um aniversário, o que faz com que muitos comemorem essa festa natalina para si mesmo. Dessa maneira, alguns crentes acabam se colocando sob uma forma de idolatria, tratando seus próprios corpos como instrumentos de rituais pagãos. No site norte-americano New Advent, ligado à Igreja Católica, admite outra aberração. Mostra que tanto em grego quanto em latim houve uma extensão do uso primitivo do dies natalis, passando a significar um pouco mais do que aniversário, como por exemplo, no aniversário de um imperador durante sua vida, que eram frequentemente continuados após sua apoteose, comemorando o seu aniversário como se ele ainda estivesse vivo. Em grego, genésia,
Usado similarmente para Dies Natalis, passou a ser frequentemente usado em conexão com a comemoração anual de uma pessoa falecida por meio de sacrifícios e outros ritos. Alguns crentes da igreja primitiva celebravam o aniversário de seu martírio influenciados por costumes pagãos pré-existentes. Usavam a expressão "o aniversário do seu martírio", indicando a comemoração do dia que ele morreu, confirmando a prática de celebrar esta festa habitual de qualquer santo ou mártir. Na seção Celebração Antecipada, admite que o Natal não estava entre as primeiras festas da igreja, e o escritor da igreja primitiva Orígenes, que também se tornou um mártir, afirmou que nas escrituras somente os pecadores e não os santos celebravam seus aniversários. Com o passar dos séculos, quando o poder religioso de Roma se consolidou, essas comemorações foram acrescentadas aos ritos oficiais da igreja, e o Dies Natalis dos mártires passou a ser considerado um dia sagrado no calendário litúrgico, simbolizando o nascimento deles para o céu. Assim, o antigo costume pagão transformou-se em uma doutrina, mantida pela tradição católica romana até os dias de hoje, e espalhando-se entre todas as religiões. Eu sou o professor Rafael Tonon, professor de filosofia, professor de história, e é um prazer tê-lo aqui comigo. Geralmente a festa litúrgica dos santos, ela fica geralmente estabelecida na data da morte do santo. Na tradição da Igreja Católica, nós chamamos a data da morte de um santo de Dies Natalis. A data da morte de um santo de Dies Natalis. O Dies Natalis é o dia do nascimento. O Dies Natalis é o dia do nascimento. Né? Parece uma contradição, né? Falarmos de dia do nascimento, né? Exatamente no dia em que o santo morreu. Mas, na realidade, né, numa visão sobrenatural das coisas, é exatamente isso. O Dies Natalis é o dia em que o santo morre para este mundo e nasce para a vida que não tem fim. Nasce para a vida eterna. É o Dies Natalis. Nas Escrituras Sagradas não há nenhum versículo mencionando que devemos comemorar o dia do nosso nascimento. Nem vemos relatos de algum rei ungido, sacerdote, profeta, apóstolo ou discípulo comemorando tais festas. Após fazermos a imersão no nome Yahshua, somos sepultados com ele na sua morte e devemos viver uma nova vida no Mashiach. Portanto, é injusto e incoerente querer celebrar o dia do nascimento do velho homem, sendo que esse já morreu. O que realmente devemos celebrar é o sacrifício daquele que morreu por nós e foi ressuscitado, fugindo das tradições humanas, filosofias e costumes pagãos e não segundo as ordenanças de Yahweh dos exércitos. Tenham cuidado para que ninguém os faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Mashiach. Colossenses 2:8.